vigília, nós vamos fazer nós vamos fazer capítulo por capítulo. Hoje nós vamos fazer o capítulo 1, que é a introdução, e na próxima vigília nós vamos fazer o capítulo 2 e 3, e assim vamos fazer cada sábado, e se Deus quiser, na nossa vigília distrital, faremos o restante necessário, ok? Tudo certo aí, William? Bom dia. Então, aqueles que talvez não puderem assistir, poderão assistir online também, né? Estamos aí colocando para gravar, né? Para poder, tá tudo certo. Então, bom dia a você que está aí também assistindo conosco, seja bem-vindo à nossa vigília aqui na Igreja do Bela Vista. O tema de hoje, pode colocar para mim aí, por favor? O tema de hoje é sobre Apocalipse, capítulo 1. Como você pode ver, o Apocalipse você é a revelação de Jesus para o tempo do fim. Apocalipse, muitos têm medo. Para lermos e entendermos o livro de Apocalipse, nós temos que ter a mente um pouco mais aberta, mas devemos principalmente ter um coração puro e receptivo. Para compreender Apocalipse, é preciso ter em mente de que ele não é um livro isolado da Bíblia. Na verdade, Apocalipse é um resumo total da Bíblia. Portanto, para entendermos Apocalipse, não basta só ler ele. Nós devemos ir lá em Gênesis, até Malaquias, e de Mateus até Judas, incluindo então depois também o livro de Apocalipse. Então, Daniel, profetas maiores, profetas menores. É um livro de que a sua mensagem, eu vou ver aqui se vai funcionar agora sim, a sua mensagem já está desde o seu título. A palavra Apocalipse, que ela vem do grego, né, significa em grego revelação. Por isso que alguns falam revelação de Jesus Cristo, porque é o que fala inicialmente, né? Apocalipse, na perspectiva cristã, é a revelação divina de coisas que até então permaneciam secretas e que foram reveladas ao apóstolo João quando preso na ilha de Patmos. Então, a palavra Apocalipse, do seu original, ela vem do primeiro verso, né, que diz revelação de Jesus Cristo, ou Apocalipse de Jesus Cristo. É uma revelação de Jesus Cristo. Basicamente, quando você vai na Bíblia toda, no livro de Apocalipse, o resumo é esse aqui. É a volta de Jesus, é a mensagem sendo transferida, mensagem sendo mandada do céu à terra. E a maior mensagem que Deus enviou foi o seu próprio Filho. A revelação maior dada por anjos, a revelação dada por profetas, a maior revelação é o que está no Novo Testamento, o próprio Jesus Cristo. Mas para isso nós devemos entender os seus símbolos, ou os seus significados. E aqui alguns de vocês já conhecem, né? Quando a Bíblia fala de animais, o que ela está dizendo? Em Daniel 7,17, rei ou reinos. Quando fala de águas, Apocalipse 17,15, está falando de quê? Povos ou nações, né? Emerge uma besta do mar, que está emergindo uma besta no meio do povo, das nações, né? Se é uma besta, é um animal, então está nascendo um reino ou um rei que emerge das nações. É isso aí que está falando a palavra de Deus. Quando a Bíblia fala de um ano ou um dia, de acordo com Ezequiel 4:6, um dia equivale a quanto para Deus? Um ano equivale a um dia para Deus. Então, profeticamente, um dia equivale a 1000 dias. Ventos significa o quê? Guerra, de acordo com Jeremias 5:51, verso 1. Quando fala de cauda, né, popularmente rabo, né, a cauda, o que significa? Falso profeta, está lá em Isaías 9:15. Nós temos mulher, o que significa mulher na Bíblia? Igreja, está em Efésios 5:26. Apocalipse 17:12, o que significa chifres? Reparem que chifres, ele está equivalente a aqui outro símbolo, animais, né? Tá, reparem, reis e reinos, e poder e reinos. Quando a Bíblia fala de tempos ou tempo,
equivale a ano. Tempo no singular equivale a ano. Tempos equivale a anos, né? Daniel 11:13. Dragão, que significa dragão? Esse é mais fácil, né? Significa aí o inimigo de Cristo. Apocalipse, né? Capítulo 12, verso 9. Cordeiro, João 1:29. É o próprio Jesus, né? Então aqui nós temos isso daí. Então vamos agora então ler verso por verso, para nós entendermos um pouco mais, né, de que Apocalipse não é mistério, é uma revelação. E diz assim, acompanhe comigo: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Verso 3: feliz aquele que lê, feliz aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Reparem de que a revelação, existe uma cadeia de revelação na Bíblia. Nós temos a revelação do Pai para o Filho, que envia para o anjo, que envia para João e que serve para quem hoje? Repare, Apocalipse não é uma revelação exclusivista, é uma revelação do amor do Pai através do Filho, que então ele manda o anjo entregar para João. Um dos grandes questionamentos hoje é que a revelação são para os servos. E quem é servo? Muitas pessoas estão dizendo que têm a revelação, mas não são servos de Deus. O ponto criterioso é: os servos de Deus não são pessoas ricas ou pobres. Ser ignorante no assunto ou ser culto, inteligente. Os servos de Deus não têm dificuldade em compreender Apocalipse, porque têm o coração receptivo ao seu amo, ao seu Senhor. Porque a revelação é para aqueles que entregam a sua vida a Deus. Não o achismo. João foi escolhido por Deus para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Por isso de que lá existe a tríplice bênção: bem-aventurado ou feliz, aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda, aquele que sempre está estudando, aquele que não precisa de uma fonte secundária, mas é aquele que sempre está lendo. Mas nem sempre lendo a gente também consegue entender. Por isso que é importante a gente também ouvir boas mensagens, ouvir o que Deus está falando, ouvir sermões específicos daquilo que nós necessitamos. Só que quem lê e quem ouve não pratica, não está guardando a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus não é colocar dentro de um cofre e fechar as 7 chaves. Guardar a palavra de Deus é colocar em prática o que você leu, o que você ouviu, para que assim a mensagem seja colocada. Leem, conhecem, dedicam tempo, ouvem, permitem ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus falar ao seu coração, guardam. São aqueles que leram, já ouviram e agora praticam em suas próprias vidas todas as verdades bíblicas. Por isso que no versículo 4 a 6 nós vamos ler agora, acompanhe comigo aí a leitura. Saudações às 7 igrejas da Ásia. Vamos ler aí o verso 4, 5 e 6. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano do rei da terra, aquele que nos ama e pelo sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio para todos sempre.
Amém. Aqui nós primeiro temos já uma das nossas doutrinas básicas. Nós temos aqui a Trindade. Eu não sei se você conseguiu ver aqui, né? Quando fala saudando o povo de Deus, as 7 igrejas que estão na província, a graça e a paz que esteja com vocês, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono, da paz de Jesus Cristo, é fiel testemunho. Então você vê o Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo aqui. Vocês repararam que eu uso o número 7? Nossa, eu estou usando a palavra repara toda hora, né? Vocês estão reparando que estou reparando direto, reparado, né? Vamos lá. Preste atenção, vou dar o termo, né? Usa a palavra 7. O que significa a palavra 7? Ou qual o significado da palavra 7? Perfeição. Você sabe por que o 6 é o número da besta? Por que o 6 é imperfeito? Qual que é o número mais próximo do 7? 6. É 7? Se o 7 é perfeito, o 6 é o quê? Quase perfeito. Então ele é imperfeito. 7 espíritos. 7 significa perfeição. Espírito, o Espírito Santo de Deus, quer dizer, o Espírito perfeito, ou a perfeição de Deus na pessoa do Espírito Santo. O verso declara Jesus como primogênito dentre os mortos. A referência é para afirmar que Jesus foi a pessoa que primeiro nasceu. É isso que está dizendo? Vamos lá, Jacó e Esaú, quem nasceu primeiro? Quem é o primogênito de Deus? Jacó. Mas não é o primeiro que nasce? Não, primogênito na Bíblia, em referências espirituais, é aquele que é o mais importante. No caso de Jesus, é aquele que experimentou e venceu a morte. Por isso de que a declaração da Trindade, graça e paz da parte de Deus, a saudação do céu, né? A Ele a glória e o domínio para todo o sempre. Verso 7, acompanha aí. Eis que Ele vem com as nuvens, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Essa passagem, nós temos alguns detalhes aqui. Primeiro que ele está falando sobre o que essa passagem? Está falando da voz de Jesus. Eis que vem entre as nuvens. Qual é a característica? Quem vai ver? Todo olho verá. E aqui é um ponto, eu não sei se você assistiu na última dia de 10 horas de jejum, nós começamos a passar aqui um filme. Eu não sei se você teve o tempo de assistir depois em casa. Foi passado no grupo da igreja, Danildo? Aqui, mas colocou o link no grupo da igreja? Passou, beleza, ok. Então é o seguinte, lá fala de que um anjo virá, Satanás, nós sabemos, e ele irá aparecer em todas as mídias simultaneamente, dando a impressão de que todo olho o verá, que todo olho viu. É isso que o texto bíblico está falando? Apesar de estarmos no mundo conectado, estamos conectados 24 horas, você sai de casa e esqueceu a carteira, você fala, eu tenho no celular, podemos ir. Você não volta por causa disso. Agora, se você esqueceu o celular, mesmo se você tiver andado uns bons quilômetros, com certeza você vai voltar. Ou até dormir na rodoviária esperando abrir o posto de gasolina que deixou o celular dentro do banheiro e o posto de gasolina fechou. Aconteceu isso comigo o ano passado. Vindo de Maringá para cá, paramos no posto para abastecer, entramos no banheiro, lavamos a mão e esqueceu o celular. Quando saímos da cidade, lembramos o celular, voltamos, o posto estava fechado, já com as grades e tudo ali fechado. E aí, vai embora? E volta no outro dia mais de 100 quilômetros?
dormimos na rodoviária, dentro do carro, esperando abrir o posto de gasolina às 5, 6 horas da manhã. Porque o celular faz parte. Agora, apesar de estarmos conectados e o celular fazer parte da nossa vida, todo ser humano tem celular e acesso à internet? Ainda não. Além disso, teria que todos abrirem ao mesmo tempo. Já aconteceu de você ter o celular, você é conectado, você vive num mundo moderno. E já aconteceu de uma mensagem chegar, todo mundo saber, menos você, porque você não olhou no celular naquele período. Então, repare, quando fala todo olho verá, é todo olho, sem exceção, irá ver. Até quem? Diz o texto. Transpassar. Está falando aqui de uma ressurreição especial. Da ressurreição dos ímpios que mataram a Cristo. E Ellen White diz ainda de que os maiores perseguidores da igreja estarão entre eles como se tivessem transpassado o próprio Cristo. Então, os mortos em Cristo irão se levantar juntamente com aqueles que transpassaram, né? Verso 8, vamos continuar. Se alguém tiver algum momento uma pergunta, quiser falar, pode ficar à vontade aí, ok? Nossa, eu passei um monte. Verso 8, diz lá, eu sou o quê? O alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir Todo-Poderoso. Aqui nós temos uma questão atemporal, porque ele é, era e há de vir ainda. Quer dizer, presente, passado e futuro. Quer dizer que ele está preso ao tempo? Não, não está preso ao tempo. Aqui a gente não pode entrar no mundo dos desenhos aí, ou dos filmes que existem da Marvel, da DC, outras coisas mais, a gente tem que ter um cuidado. Senão dá a impressão de Jesus está viajando no tempo. Não é que ele está viajando no tempo. O tempo para ele, como a gente falou que um dia equivale a 1000 e assim por diante, não faz diferença porque ele sabe o que ocorreu, ele sabe o que está ocorrendo e ele sabe o que vai acontecer. Ele não está preso, ele sabe de tudo. Ele é o onisciente. Por isso que ele é o princípio e o fim. Por que alfa e ômega? Alguém sabe por quê? O que é alfa e ômega? Alguns podem perguntar. Como seria em português? Ele é o A e o Z. É isso que está dizendo. Ele é o começo do alfabeto, alfa, e o último, o ômega. Então nós podemos ver que ele sempre existiu. Então aqui nós vemos que nós já estamos vendo várias doutrinas, né, bíblicas. Uma delas sobre quem é Jesus. Jesus é Deus? Sim. É um Deus criado por Deus o Pai? Não. Porque ele sempre existiu. Verso 9, a visão de Jesus glorificado. São 20 versos, vamos lá. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Reparem de que João está na ilha de Patmos, mas ele está sendo o que lá? Fiel, ele está na sua fidelidade mesmo na perseguição. Reparem que quando o verso fala na perseverança em Jesus, ele continua perseverante, fiel, independente de onde esteja, independente se dentro de uma prisão, independente se está passando problemas financeiros, independente se está passando problemas com a família, ele persevera em Jesus mesmo na prisão. Fica bem claro que João, o discípulo amado, foi alvo de injustiças e provações, porém ele seguiu em frente, olhando para o alto, pois sabia que havia de cumprir o propósito pela qual ele foi criado. Qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Qual o propósito pelo qual eu e você fomos criados?
Quando o Adenilson estava falando aqui de entrega de folhetos e de livros e de convidar pessoas, qual é o propósito que Deus te colocou no seu coração em relação aos seus vizinhos? Aqueles que ainda não aceitaram a palavra de Deus, aqueles que precisam reconhecer o amor de Jesus Cristo. João entendeu e levantou a cabeça e perseverou. Ele poderia ter se entregue numa ilha, num deserto, numa prisão em que não tinha acesso a nada, mas ele continuou fiel ao Senhor. E essa é uma lição para nós. Verso 10, diz lá: achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz como de uma trombeta. Repare, no dia do Senhor, João recebe a visão em que dia? No sábado. Alguns usam esse texto falando que o dia do Senhor, em algumas Bíblias você vai achar primeiro dia da semana. É isso que o texto está dizendo? Se João, o último discípulo que morreu, por volta do ano 100 depois de Cristo, tivesse recebido a mensagem de que o sábado não era mais o dia do Senhor, ao escrever Apocalipse, que não é o último livro escrito, um dos últimos livros escritos de João são as cartas de João, 1º, 2º, 3º João. Ele teria escrito nos seus livros o quê? Eu no dia do Senhor, que não é mais o dia de guarda, ou eu no primeiro dia da semana, o domingo, que é o dia do Senhor. Mas ele escreve automático aquilo em que ele está inserido culturalmente, que faz parte dele. Quando você fala assim, amanhã, você conversa entre dois irmãos da igreja adventista, amanhã cedo eu vou para o culto, o que a pessoa entende? Você vai que dia para o culto? Sábado de manhã, que hoje é sexta, amanhã é sábado. Se alguém chegar assim, o irmão chegar assim, nossa, eu estou tão desorientado, que dia que é amanhã? Aí você fala assim, amanhã eu vou na igreja de manhã. A pessoa, tá, então amanhã é sábado. Ela já sabe, porque já está culturalmente inserido. E João, ele como um judeu, o sábado já estava inserido nele, e Jesus não muda, porque o sábado não foi dado para os judeus. O sábado foi dado lá em Gênesis, na criação, quando Deus abençoa, santifica e descansa no sábado. O sábado é dado antes do pecado e continuará após o pecado. Por isso esse texto ele não está dizendo nada mais do que confirmando de que João recebeu a revelação no dia do sábado. Continuando. Verso 10, já lemos, agora vamos ler o 11 e o 12 nessa continuação. Falando que recebeu no dia do Senhor, dizendo, ali com a voz de trombeta, escreva num livro que você vê, mande-o às 7 igrejas, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar, vi 7 candelabros de ouro. Ele vê uma voz como trombeta, poderosa atrás dele. Reparem que ele está ouvindo o que está sendo dito ali, a voz como trombeta, e no final do verso 2 diz que ele se vira para ver. E aqui é uma interpretação que a gente pode ser feita. Por que João se vira? Um dos motivos que pode ser, por curiosidade. Você ouve uma voz bonita, forte, atrás de você, quem está falando aí atrás de mim? Você quer saber quem está? Ou ele reconhece a voz de Jesus. Lembra que ele é o discípulo amado? Ele falou assim, essa voz é-me familiar. Éfeso, Esmina, Tiatira. E ele se volta para ver quem é que está ali falando. Né? Por isso de que ele vê Jesus, Todo-Poderoso, no meio de 7 candelabros. Cristo no meio da sua igreja. Vamos ler o verso 14? Diz assim, desculpa, o verso 13, né? Vamos ler o verso 13. No meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com um cinto de couro. João tem a oportunidade de ver, e olha como que ele fala, né? Um como quem? Semelhante a quem? Quem que é o Filho do Homem? Jesus. João sabia que o Filho do Homem era Jesus? Ele ouve a voz,
espera aí, eu conheço essa voz. Ele vê um ser poderoso com essas características, né? Com o seu rosto, com sua roupa, cinto de couro, com todas essas vestimentas sacerdotais. E ele fala, eu acho que eu conheço esse ser aí, ele parece, é semelhante a Jesus Cristo, que esteve comigo aqui. Olha como é que é o andar com Deus. João estava numa prisão, mas ele não desistiu. E ele reconhece Jesus mesmo diante das dificuldades. Porque Jesus, ele está no meio dos candelabros. Candelabros ou velas, castiçais, eles representam a igreja de Deus. Porque por isso que fala 7 igrejas. E aí fala, cada um delas, Deus está no meio de nós. Vamos lá, verso 14 e verso 15, dá um pouco mais de características. Falando aí, continuando, verso 13, falando das características, aí fala, verso 14, a cabeça, os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve, os olhos eram como chamas de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz era como o som de muitas águas. Que extraordinário, né? Cabelos brancos, olhos como fogo, pés como bronze polido, né? A sua voz era a voz como de muitas águas. Eu tive o privilégio de uma vez fazer um batismo numa cachoeira, e uma das características interessantes de fazer o batismo na cachoeira, os irmãos ficam na beirada, você se afasta do rio ali, né? Mais uma parte profunda para fazer o batismo, e os irmãos continuam cantando lá, falando algumas palavras, e você e o batizando do lado de cá, olham para o povo de Deus cantando, e você fala, o que eles estão falando? Porque não dá para ouvir nada. A gente vê que eles estão mexendo a boca, eu viro para o irmão e falo assim, acho que eles estão cantando. Na hora que eles parar de mexer a boca, a gente faz a nossa parte. E a gente ali, né, olhando o balbuciar dos lábios deles. Na hora que eles pararam, aí começou a minha vez. Levantei a mão, fiz a oração e o batismo, gritei estrondosamente, e aí quando eu saí depois, eu falei, irmãos, como é que foi, pastor? A gente viu que o senhor batizou, porque o senhor levantou a boca, porque se fosse isso, a gente nem saberia. Não ouvimos nada. O som deste ser, de Jesus Cristo, o semelhante ao Filho do Homem, que é o Filho do Homem, ele fala de uma maneira que ninguém pode deixar de ouvir, com a voz de muitas águas. Uma voz poderosa, uma voz de grande multidão. Interessante, quando nós lemos ali no verso 13, ele fala da sua indumentária, né? E aqui não está mostrando de maneira real, mas vou ler de novo. Está ali, ó, vestes talares, cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Aí depois fala as características dele, que está nele. Aqui está falando de uma roupa, características da roupa sacerdotal. O que isso quer dizer? Que Jesus veio à terra, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, e agora quando ele se revela para João, ele se revela numa roupa de sumo sacerdote, uma roupa sacerdotal. Isso prova que no céu tem o quê? Um santuário. Não um santuário, talvez, e aí a gente pode entrar no campo da especulação, um campo santuário físico, literal, igual o que tinha aqui na terra, mas um santuário na questão de funções, de intermediar, de julgar, de fazer o dia da expiação, que no céu há um santuário. Continuando, verso 16. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. 7 estrelas, de acordo com Apocalipse 1:20, nós vimos lá no começo, diz o mistério, nós vamos ler daqui a pouco, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra são anjos das 7 igrejas. Então na sua mão tem os anjos das 7 igrejas, ou os mensageiros das 7 igrejas, né? O recado aqui é para todos os líderes de igreja,
quanto à responsabilidade de pregar a palavra de Deus e a verdade. Então nós temos, de forma simbólica, ele segurando os mensageiros das 7 igrejas, quer dizer, aqueles que vão levar a mensagem, pregar o evangelho das 7 igrejas. Nós temos ele saindo da sua boca uma espada afiada de 2 gumes, que é a palavra de Deus, a Bíblia, 2 gumes, o Velho e o Novo Testamento. Nós temos ali a palavra de Deus que tem que ser pregada pelos seus mensageiros. Essa é uma mensagem, esse verso é um verso para mim e para você hoje. Quem deve pregar a mensagem? Nós que estamos na mão de Jesus Cristo. E da sua boca sai a sua palavra, que nós devemos pregar a sua palavra, não é a nossa palavra. É a Bíblia que deve ser pregada. Jesus tem esse recado para nós, a espada, como fala em Apocalipse, em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. O significado do verso é claro: Jesus sustenta em sua mão os mensageiros de sua palavra, e da sua boca sai toda a palavra de Deus, que é a sua Bíblia, tão penetrante que quando temos um coração receptivo, entra no íntimo da nossa mente, da nossa vida, capaz de mudar as intenções do nosso coração e capaz de nos fazer mover na direção da pregação do Evangelho. Continuando, indo para o final, verso 17 e 18, diz: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aqui repetindo lá o alfa e o ômega, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do abismo. Não temas, só ele pode falar isso. Só ele que tem o poder sobre a morte, porque venceu a morte. Ninguém, pecador que seja, consegue estar diante do próprio Deus. Prova disso que João ele cai como morto. João não foi diferente. João não consegue nem expressar, ou melhor, não consegue nem enxergar a glória de Deus e desmaia. E aí Jesus vem com a sua mão direita e levanta João. Ele diz para João: não temas. Eu fico imaginando quantas vezes nós caímos diante das lutas deste mundo. Quantas vezes nós somos derrotados. Eu não estou falando da vida pessoal, eu estou falando na vida espiritual. Uma vida espiritual como igreja, como o povo de Deus. Quantas derrotas, quantas vezes nos sentimos impotentes, pequenos, diante das lutas, das batalhas, das guerras, dos batalhões que estão lá fora. E nós temos que ter a certeza, a esperança de que Jesus põe a sua mão e fala: não temas. Sabe por que não temas? Porque a luta não é nossa, é dele. Ele é o general. Ele já venceu essa guerra. Ele esteve morto e ressuscitou. Ele tem as chaves do inferno, do abismo e da morte. É ele. E nós somos só os seus soldados. Não devemos nos preocupar, devemos ir. Um soldado, ele não pergunta por quê, ele vai. E como soldados de Cristo, a gente não vai perguntar o porquê. Ah, por que fulano, por que do jeito? Nós vamos. Porque ele diz: não temas, eu sou contigo. E indo para o verso 19, então, diz ali, né? Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Por que escrever? Para que ninguém seja enganado pela operação da mentira. Para que todos tenham oportunidade de tomar a sua própria decisão de forma livre e consciente. Para que isso possa acontecer, as verdades eternas, elas têm que ser reveladas. E Deus mandou que João escrevesse a verdade que sai da boca de Deus, a mensagem que somos nós. E ele escreveu tudo que está em Apocalipse: a besta, os candelabros, os cavaleiros e muitas outras coisas que nós vamos ver. Deus quer que a mensagem seja anunciada. Quem somos nós para esconder debaixo de um altar, debaixo de um candelabro, debaixo das luzes? Nós temos que, como João, continuar avante, falando dessa revelação de Jesus Cristo. E aí terminamos no verso 20,
o mistério revelado, que nós já falamos um pouco antes, quanto ao mistério das 7 estrelas, que você viu na mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O capítulo termina com Jesus revelando o significado daquilo que talvez tinha ficado oculto para João. Reparem de que Jesus, ele mesmo, não deixa ninguém às escuras. Talvez um de nós possa perguntar, mas pastor, tem muitas coisas que a Bíblia não me responde. Por exemplo, será que Jesus, ao encarnar como homem, vindo como bebê deste mundo, o óvulo era divino ou humano? O espermatozoide era divino ou humano? Já foi colocado em Maria um óvulo já fecundado? Ou depois de fecundado como foi? A Bíblia não diz, e nós podemos entrar no campo da especulação, de como Jesus era depois disso, e como o resultado final, tentar achar o resultado inicial, mas Jesus não revela isso. Por que não revela? Porque Jesus revela aquilo que é importante para a sua mensagem, para a nossa salvação. É isso, Jesus ele poderia aqui no verso 1, olha João, você lembra que aconteceu isso? Eu estive morto, olha, sabe o que aconteceu enquanto eu estava lá morto? Olha, aconteceu isso podia. João, nossa, deixa eu anotar aqui como é que é o estado dos mortos. Não é isso que Jesus revela. Jesus revela para o João aquilo que é necessário. E muitas vezes nós estamos perdendo tempo com aquilo que não é necessário. Estamos perdendo tempo falando de autoajuda. É importante falarmos de que devemos ter uma autoestima, que devemos buscar por nós mesmos, que devemos vencer. Sim, é importante, mas não é isso que a Bíblia quer que nós preguemos. Estamos gastando demasiado tempo nosso em coisas que são importantes, mas não são vitais na nossa salvação. Poderíamos gastar aqui um tempo falando sobre roupa, poderíamos falar aqui um tempo sobre adornos, poderíamos falar aqui um tempo sobre alimentação, poderíamos falar aqui sobre conduta cristã, poderíamos falar sobre palavrear, poderíamos falar de diversos assuntos que são importantes na vida cristã. Uma vez o irmão chegou, pastor, a igreja está muito irreverente, pregue sobre reverência. Poderíamos pregar sobre reverência, mas todas essas coisas que eu falei e muitas outras são resultados de uma igreja que está próxima ou longe de Deus. Então nós temos que pregar mais Cristo, pregar mais salvação, pregar mais graça, pregar mais como posso me entregar a Ele, porque muitos adentram esta igreja e ouvem falar de leis, ouvem falar de tudo, mas não ouvem falar de Deus, o Salvador. E Jesus falou, olha, eu vou revelar as 7 estrelas, são os mensageiros, os anjos, os 7 castiçais são as 7 igrejas. Reparem, a perfeição da mensagem, porque 7 é perfeição, as 7 igrejas, a perfeição da sua igreja. O capítulo termina então, revelando a necessidade de nós sermos perfeitos na sua pregação, daquilo que é importante, para nos salvar e salvar aqueles que ainda não encontraram com Jesus Cristo. No próximo estudo, como eu falei, nós vamos falar sobre as 7 igrejas. Nós vamos fazer o capítulo 2 e o capítulo 3. Vou precisar de mais tempo, viu? Que Deus abençoe. Vamos colocar de pé e fazer uma oração? Tem mais alguma coisa? Hã? Não, mas vamos cantar, vamos orar primeiro? Para essa parte, vamos ficar de pé. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por ter revelado esse livro tão enigmático, misterioso para o teu servo João. Obrigado por mandar ele escrever essa mensagem. E obrigado por o Senhor mesmo revelar esta mensagem. Que nós possamos, Senhor, ser esses mensageiros do Senhor. Que nós possamos, Senhor, como 7 mensagens, 7 estrelas, nós possamos ser a perfeição da Tua palavra em nós. Assim como Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que nós possamos também dizer para as pessoas, olha, você quer ser salvo,
Me imite como eu imito a Cristo. Venha para a minha igreja, porque na minha igreja você vai encontrar a salvação em Cristo Jesus. Não é queremos mostrar que somos melhores do que os outros, fora disso, Senhor. Queremos que o Senhor use a cada um de nós, de tal maneira que as pessoas também possam ver Cristo em nós, e elas possam ter Cristo nelas também. Nos abençoe, nos use, é o que pedimos por Jesus. Amém.